Esse podcast é uma realização do Museu Casa Darcy Ribeiro. Arrematado para o senhor. Não, espere. Sem arremate. Em junho de 2024, uma imagem do Divino Pai Eterno foi a leilão em São Paulo pelo valor de R$900 mil. Anunciada por suas qualidades artísticas, a obra de 1,25 m de altura foi atribuída a um importante artista da cidade do Rio, o Mestre Valentim. Não levou nem um dia para que a notícia chegasse aos ouvidos do prefeito da cidade, Eduardo Paes. Maravilhosa iniciativa do prefeito Eduardo Paes, que sem demora fez um decreto para preservar os bens móveis de nossa arte sacra do século XVIII, da igreja de São Pedro dos Clérigos, demolida em 1944, disse o padre Silmar Fernandes, curador da Comissão de Patrimônio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que também enviara carta ao leiloeiro, pedindo a suspensão do leilão para averiguação sobre a forma de aquisição da peça. Essa foi a primeira vez em que os fragmentos da igreja de São Pedro foram repatrimonializados. Muitos outros podem ainda hoje ser encontrados em leilões online. Mas se essa iniciativa do prefeito Eduardo Paes foi bem sucedida, ela não foi a primeira tentativa de proteger os fragmentos da igreja demolida dos mercadores de arte. Este é o Cidades em Fragmentos, um podcast sobre a construção da Avenida Presidente Vargas no início dos anos 40 e a dispersão pela cidade das coisas que ela demoliu. Neste episódio, eu, Rodrigo e Daniele vamos contar a história do voo dos anjos entalhados pelo Mestre Valentim. Em um dia qualquer de setembro de 1953, Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Serviço do Patrimônio, passava pela Galeria Camelo, na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, ainda hoje um famoso espaço com dezenas de antiquários e leiloeiros. Qual não deve ter sido sua surpresa ao encontrar partes da talha da Igreja de São Pedro à venda? Chegando ao seu escritório, imediatamente ele enviou um ofício ao secretário de Obras Públicas. Encontrei à venda, na loja do antiquário na Rua Siqueira Campos, grande parte da obra de talha do interior da Igreja de São Pedro. Solicitei a Vossa Excelência providências necessárias a fim de ser transmitidas com urgência à diretoria a informação sobre as condições que terão sido alienadas ou cedidas àquelas valiosas obras de arte. Se esse ofício chegou a ser respondido, a gente não sabe. Tampouco temos certeza sobre o destino dos anjinhos localizados pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade em Copacabana. Mas, se eles não permaneceram naquelas prateleiras, para onde afinal teriam voado? Imagine o ouvinte que estamos caminhando pelo Rio Colonial. Viramos a esquina na Rua Miguel Couto e colocamos os pés na Rua de São Pedro. Ela foi batizada em homenagem à sua habitante mais célebre, a Igreja de São Pedro. Logo nos vemos diante de seus portões. Largo e cheios de curva, o templo era, por si só, convidativo. Atravessando a portada de mármore, vemos os entalhes delicados daquela construção de 3 andares, com um par de torres e um pátio. Ocupando os altares do templo, São Pedro, Santana, São Paulo, Nossa Senhora da Boa Morte e São José estão disponíveis para atender aos nossos pedidos. Vemos pinturas como a de Pedro Américo, que retrata o Príncipe dos Apóstolos, e fotografias de benfeitores da Igreja de São Pedro espalhadas pelas paredes. Tudo reluz como ouro, e parece não haver uma superfície que não seja ornamentada. Não era à toa que a Igreja de São Pedro era descrita pelos jornais da época como uma verdadeira obra de arte. Mas o que realmente captura os nossos olhos é a abundância de anjinhos. Nos altares, nas paredes, nas abóbadas e na cúpula, proliferam as bochechas rosadas e rechonchudas flutuando no ar e nas colunas da igreja. Para onde quer que a gente olhe, um anjinho nos devolve o olhar. Foram eles que por séculos guardaram o templo e os seus visitantes. Quando veio a sentença de morte da Igreja de São Pedro, os querubins não foram páreos para as picaretas arrasadoras da prefeitura. A eles, coube voar para longe. Em 1943, Luiz Lino Tavares já era membro da Irmandade de São Pedro há mais de 60 anos. Quando a reportagem do Diário de Notícias chegou para entrevistá-lo sobre a demolição, Luiz Lino confessou que estava apavorado. O senhor Luiz Lino Tavares pediu que não se tocassem nos preciosos ornatos da igreja, para os quais ele chamou a atenção dos repórteres. Veja estes anjos, repare nos entalhes. Onde já se viu obra igual? Onde? Isso é uma preciosidade. Infelizmente, o desejo de Luiz não foi concedido.
Durante a demolição da igreja de São Pedro, seus anjos foram arrancados do templo. Restou uma constelação de vazios e uma construção diante da sua sentença de morte. Preocupados em documentar a igreja de São Pedro para que fosse reconstruída em outro local, os fotógrafos contratados pelo Serviço do Patrimônio registraram seu processo de demolição. Nas fotografias que encontramos, vemos o templo sendo decomposto, um fragmento por vez. Os altares, que outrora foram habitados por castiçais, santinhos e sacrários, se mostram vazios. A luz do Santíssimo, uma lamparina que nunca cessava de queimar, agora está apagada. Os anjinhos, que já foram arrancados da parede do templo e carregados para fora, agora repousam no depósito do caju. Em uma das fotos, vemos um anjinho confinado em um caixote aguardando sua remoção. Ficou acordado entre o Serviço do Patrimônio e a Prefeitura que estas peças seriam armazenadas no depósito até que a Igreja de São Pedro fosse reconstruída. Os termos do acordo foram publicados em 11 de janeiro de 1944 para os leitores do jornal Diário de Notícias. A demolição da igreja deverá ser feita com as precauções devidas, sendo toleradas as seguintes quebras de materiais: azulejos, 20%, ladrilhos, 30%, mármores, 30%, telhas, 20% e ferração de madeira lisa, 20%. Não serão tolerados danos ou quebras nas obras de talha. Os materiais sujeitos à quebra deverão ser engradados ou encaixotados para seu posterior transporte e depósito. Para a reconstrução futura, o contratante empreiteiro deverá documentar por plantas ou fotografias os conjuntos de entalhes, neles identificando as peças componentes. Assim, com a aproximação da data do suplício da Igreja de São Pedro, se despediram os anjinhos. Mas quem afinal teria confeccionado essas criaturas tão preciosas, tão merecedoras de cuidado? O criador dos anjinhos da igreja de São Pedro atendia pela alcunha de Mestre Valentim. Valentim da Fonseca e Silva, artista e escultor de excelência, nasceu em Minas Gerais em 1745, mas se mudou para o Rio de Janeiro ainda na juventude. Aqui, ele aprendeu os ofícios da escultura e do entalhe para que pudesse abrir sua oficina na Rua do Sabão. De sua oficina, nasceram algumas das peças que embelezam até hoje as ruas do Rio de Janeiro. Podem ser admiradas no passeio público na Lapa, na Igreja de Santa Cruz dos Militares, no Chafariz do Carmo, na Praça 15, na Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco, enfim. Por décadas, Mestre Valentim se dedicou a produzir entalhes, lampadários, chafarizes, esculturas e outros trabalhos, além de esboços e moldes que seriam usados como inspiração por outros artistas. Fora dos templos, o mineiro atuava ainda em obras públicas, sendo responsável, por exemplo, pelo projeto de restauração da igreja e do recolhimento de Nossa Senhora do Parto, na Lapa. Depois que as construções foram atingidas por um incêndio em 1789, o projeto do Mestre Valentim foi aceito com entusiasmo pelo vice-rei da capital, Dom Luís de Vasconcelos e Souza. A Daniele Tomás vai continuar a contar essa história com a gente. Não é um acaso que o rosto de Mestre Valentim não nos seja conhecido. Certamente, isso tem algo a ver com o fato dele ser um homem negro. Ele foi retratado apenas uma vez, no quadro Reitificação do Recolhimento de Nossa Senhora do Parto, de João Francisco Musi. Na pintura de 1789, Mestre Valentim aparece com seu projeto em mãos. À sua frente está o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza. Outros personagens da época o cercam. Aos fundos, emerge a Igreja do Recolhimento de Nossa Senhora do Parto, com as marcas do incêndio que a assolou. Até sua morte, em 1813, Mestre Valentim integrou a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, cuja história a gente já contou em outro episódio. A sede dessa irmandade não ficava distante da Igreja de São Pedro. É certo que o artista a conheceu bem. Aceitou as encomendas da Irmandade de São Pedro para produzir dezenas de anjinhos que estrelaram o seu templo. Os querubins eram uma marca na produção artística de Mestre Valentim e sugeriam um encontro entre o barroco e o rococó. Para alcançar as feições delicadas e arredondadas dos anjinhos, ele os esculpia à mão, em madeira, e depois os cobria com pintura em policromia. O vice-rei Luís de Vasconcelos deu sempre ao Mestre Valentim todas as provas ostensivas de uma grande estima. Porém, o nosso artista queixava-se de que Sua Excelência era mais pródigo de palavras do que de ouro, o que pouco lhe convinha, pois não se nutria com carinhos de quem podia e não lhe poupava as horas de descanso. Em 1944, foi demolido mais um precioso templo do Rio Colonial. Quem visse a igreja de São Pedro, como estampou as manchetes da época,
pensaria que aquela era a sua morte. O templo aparecia cercado de máquinas e trabalhadores, os seus entulhos e pedregulhos já não se pareciam em nada com a verdadeira obra de arte que foi um dia. Só faltava que alguém chamasse a banda para tocar a marcha fúnebre. Mas, como os anjinhos encontrados nas prateleiras de um antiquário em Copacabana, outros fragmentos da igreja de São Pedro também voaram entre as praças, ruas e largos da cidade. Para recuperar um desses trajetos, vamos visitar a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. A catedral tem São Sebastião como seu padroeiro. Ela foi erguida entre as décadas de 60 e 70, após o arrasamento de parte do Morro de Santo Antônio. Na posição de Santa Sé, suas antecessoras foram 4. A Igreja de São Sebastião do Morro do Castelo, a Igreja de Santa Cruz dos Militares, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Rua 7 de Setembro. Todas foram eleitas para a posição de catedral durante um período de tempo, mas apenas a Catedral de São Sebastião foi projetada para se tornar definitivamente a sede da arquidiocese da cidade. Foi o arquiteto Edgar Fonseca que desenhou seu corpo em concreto armado, amparado por aço e em forma cristocêntrica. Mas, para quem vê sua silhueta de longe, a Catedral Metropolitana se parece um pouco com um pudim de leite. Ou, pelo menos foi assim que ela foi apelidada pelos jornais na época da sua construção. O subsolo da Catedral de São Sebastião abriga o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, o MAS. Embora tenha sido aberto ao público apenas em 2001, sua existência estava prevista nos projetos iniciais da construção. O acervo do MAS reúne milhares e milhares de peças sagradas que datam do século XVI em diante. Lá, fica difícil saber se estamos em um espaço de contemplação ou de devoção. Alguns visitantes desenham a cruz no peito, murmuram rezas e chegam a se deitar aos pés das peças que encontram em exposição. Uma parcela destas peças foi doada pelos próprios visitantes. Décadas antes da inauguração do MAS, o seguinte convite foi feito pelo jornal O Globo. Os possuidores de objetos de arte sacra que quiserem contribuir para a formação do acervo do MAS já poderão procurar a arquidiocese. O Monsenhor Ivo Cagliari já começou a recolher as peças e objetos de arte sacra. Entre tantas peças, um visitante do museu tem os olhos capturados pelo par de anjinhos que o observa, em silêncio, de uma parede a poucos passos da entrada. São os transplantes da Igreja de São Pedro, que estão agora expostos como obras de arte de Mestre Valentim. Não fica claro se foram doados ou comprados pelo MAS. Mas um par de anjos decidiu se aventurar para além das fronteiras da cidade do Rio. Em 1969, o fotógrafo Marcel Gauthierot os flagrou em Brasília, entre os corredores do Palácio do Itamaraty. Gauthierot nasceu em Paris e lá se formou como arquiteto. Nos anos 40, trocou a Cidade das Luzes pelo Rio de Janeiro, onde viveu até a sua morte. Nas suas próprias palavras, fotografia é arquitetura. Uma pessoa que não entende de arquitetura não é capaz de fazer uma boa fotografia. Não deve vir como uma surpresa, então, que Gauthierot tenha produzido centenas e centenas de cliques da cidade de Brasília. Vários de seus edifícios, incluindo aquele do Ministério das Relações Exteriores, provém das célebres mãos do arquiteto Oscar Niemeyer. Foi ele que fez o convite para que Gauthierot fotografasse Brasília. Durante uma de suas viagens, Gauthierot se viu diante das portas da Sala Portinari, situada no 3º andar do Palácio Itamaraty. É para lá que foram levados os anjinhos da Igreja de São Pedro. Estão suspensos, lado a lado, na entrada da Sala Portinari. Essa é uma área reservada para a recepção de convidados e coquetéis na sede do Ministério das Relações Exteriores. Em 1968, o Palácio do Itamaraty promoveu um banquete para uma convidada de honra que passava alguns dias no país, a Rainha Elizabeth II. As preparações para esta solenidade não diziam respeito apenas ao cardápio e aos trajes, mas também aos ornamentos que residiam na sede do Ministério das Relações Exteriores. Afinal, quais peças de arte seriam dignas da contemplação de uma rainha? A resposta envolvia os anjinhos da Igreja de São Pedro. Quem compareceu à recepção oferecida à Rainha da Inglaterra teve a oportunidade de ver as belas obras de arte que o bom gosto do embaixador Murtinho reuniu para o palácio. Na ala oeste do salão de recepção, em uma das paredes, havia 2 anjos de 1737 que pertenciam à Igreja de São Pedro dos Clérigos, demolida para a abertura da Avenida Presidente Vargas, no Rio. Os 2 anjos que estão ornamentando o Palácio do Itamaraty, em Brasília, pertenciam à Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Rio de Janeiro.
Durante as obras de abertura da Avenida Presidente Vargas, o templo foi demolido e o acervo artístico recolhido pelo governo. Estava respondida então a questão de como os anjinhos da igreja de São Pedro haviam voado para tão longe. Uma espécie de diplomata curador, o ministro Vladimir Murtinho, descobriu os anjos e os levou para a nova sede do Itamaraty. Na Sala Portinari, eles são testemunhas das peripécias da diplomacia, como foram, em sua outra vida, testemunhas do cotidiano de clérigos, fiéis e santinhos. Não há qualquer placa ou legenda que esclareça suas origens para o visitante do palácio. Apenas os próprios anjinhos, dourados e estáticos, guardam a memória do seu antigo lar no altar-mor da Igreja de São Pedro. Hoje trouxemos o episódio O Voo dos Anjos.